se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou Naamã. Muito bem, crianças, esta é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou. Gostei de ver, crianças, o devagar foi muito bom. Mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria são. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, e Deus curou Naamã. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que legal, né? Estamos aqui para mais uma escola dominical. A tia Gisele está muito feliz, sabe por quê? Porque a tia Gisele está bem, né? A saúde da tia Gisele está ótima, a minha família está bem, e tudo isso é bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu espero que todos vocês estejam bem também. Hoje nós temos 2 amigos muito especiais para a tia Gisele. Foram presentes da tia Raquel, que é uma professora amiga minha, trabalha com a tia Gisele lá no Colégio Anice. E essas crianças aqui, olha, o Pedro e a Ana, ela me deu de presente para eles poderem fazer parte do nosso cenário. A tia Gisele está muito feliz. Olha que lindo o trabalho da tia Raquel. Essa é a Ana e esse é o Pedro. E agora eles vão participar conosco da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar uma história que está aqui na Palavra de Deus. Mas antes nós vamos cantar um cântico. E a tia Gisele escolheu aquele cântico que vocês já conhecem, que é bem pequenininho, que fala: alô, alô, aqui estamos nós. Vamos cantar comigo? Vamos lá? Olha só. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia escutar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Lembraram? Agora vamos cantar com a tia Gisele. Todos vocês, vamos lá, olha. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Agora nós vamos orar e depois nós vamos ouvir a história da Palavra de Deus. Vamos orar com a tia Gisele? Papai do céu, nós te agradecemos por este dia. Te louvamos porque podemos aprender da Tua Palavra, podemos louvar ao Senhor. E agora, como nós falamos, ó Pai, como nós cantamos louvores a Ti, nós queremos ficar bem quietinhos, ouvir a voz de Deus
e aprender a Jesus amar. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, a vida de cada criança, Pai, que assiste essa escola dominical neste momento e também os seus familiares. Derrama da tua bênção sobre o teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Crianças, essa história que a tia Gisele vai contar para vocês está na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma história que eu já contei para vocês, mas hoje eu vou contar com um cenário diferente. Olha só que lindo, esse cenário aqui, né, que a tia Guilmar, amiga da tia Gisele, irmã em Cristo, preparou para a tia Gisele contar essa história para vocês. Eu vou contar a história de Naamã. Crianças, olha só, Naamã, ele era um grande general do exército da Síria. Ele era um homem muito querido, muito respeitado. Ele já havia vencido várias batalhas, né, para a Síria. Então, o rei da Síria gostava muito de Naamã. Ele era muito querido no lugar onde ele morava. Ele era muito querido na região. Ele era respeitado pelas pessoas. Ele era um homem muito amado. Ele era um homem que era conhecido como um herói de guerra. Mas ele tinha um grande problema. Ele sofria de uma doença que chamava lepra. Tá vendo essas manchinhas no corpo dele? Então, ele sofria dessa doença. Uma doença terrível. Uma doença que excluía as pessoas que sofriam dessa doença. Ele não poderia ficar perto das pessoas mais. Os dias de vida dele estavam praticamente contados. Por causa dessa doença, Naamã sofria muito. E isso estava batendo muito o coração de Naamã. E aí, Naamã, durante um período, né, houve uma guerra e ele trouxe uma menina cativa lá de Israel. Eles venceram, né, aquela luta e ele trouxe essa menina cativa para a casa dele. Para quê? Para ela poder trabalhar na casa dele. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu depois que essa menina chegou na casa de Naamã. Olha só, ele trouxe essa menininha para trabalhar para sua esposa. Essa aqui é a esposa de Naamã e essa é a serva, a menininha que veio trabalhar na casa deles. Essa menininha, ela tinha tudo para não gostar de Naamã. Porque ela foi tirada do seu país, ela foi tirada da sua família. Ela veio ser uma escrava na casa deles, de Naamã e da sua esposa. Mas mesmo assim, ela não era uma menina ruim. Ela era uma serva do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, do Deus que nós servimos. E o que ela fez? Quando ela viu que a sua patroa estava triste por causa da doença do esposo, quando ela percebeu que Naamã estava muito mal com aquela doença, ela disse assim para sua patroa: olha, se o meu patrão, né, se o meu senhor Naamã fosse lá em Israel, na minha terra, lá ele seria curado da sua lepra. Lá existe um servo de Deus Altíssimo, que pode orar por Naamã e Naamã ser curado. E aquela história ficou na cabeça da esposa de Naamã. Ela ficou pensando naquilo, porque ela sabia que a doença de Naamã era uma doença incurável. E aí, quando Naamã chegou em casa, ele foi conversar com a sua esposa, ela disse para ele assim: olha, meu amor, a nossa serva disse que se você for lá em Israel, lá existe um servo de Deus, que ele pode orar por você e o Deus de Israel pode curar a sua doença. Naamã, que vivia triste, pensou: será que existe cura para essa doença? Até onde ele sabia era uma doença incurável e que provocava a morte. E muito triste porque o isolava das pessoas que ele amava. Ele não poderia ficar perto das pessoas porque era uma doença muito contagiosa. Assim como nós estamos vivendo agora, né? Um pouco isolados porque estamos vivendo um tempo de pandemia. E a doença que assola o mundo é uma doença contagiosa. Então, Naamã ficou pensativo e resolveu encontrar o rei da Síria, que era muito amigo seu e que gostava muito dele, para conversar sobre essa situação. Quando ele chegou lá no rei da Síria, que era seu amigo, ele contou para ele, falou assim: olha, aquela menina que é serva lá na minha casa, lá de Israel, ela disse que se eu for lá em Israel, eu posso ser curado da lepra. E eu queria saber, ó rei, o que você acha disso?
Aquilo acendeu uma alegria tão grande no coração do rei, porque ele amava demais Naamã. Naamã era especial para ele. Ele falou assim: olha, Naamã, se existe cura lá, você vai lá. Eu vou fazer uma carta e vou mandar para você levar essa carta ao rei de Israel. E essa carta vai falar para ele que ele deve te curar. O Deus dele tem que te curar. Naamã, mais do que depressa, correu lá para Israel, levou seus servos e foi atrás da cura da sua doença, tão difícil, tão terrível. Quando ele chegou lá, que ele foi ter um encontro com o rei de Israel, ele entregou para o rei de Israel a carta que o rei lá da Síria mandou para ele. Quando o rei de Israel leu aquela carta, ele disse assim: meu Deus, quem sou eu para curar alguém? Acaso eu tenho poder de dar vida e de tirar a vida das pessoas? Eu não posso fazer nada. Isso é uma armação do rei da Síria. Ele está fazendo isso porque se eu não conseguir curar Naamã, ele vai declarar uma nova guerra contra o meu país. E ele ficou tão desesperado que a Bíblia diz que ele começou a rasgar suas vestes, de desespero, da situação que ele estava envolvido. Mas ele não pensou. Sabe o que aconteceu? Eliseu, que era servo do Deus Altíssimo e profeta em Israel, disse assim: mande este homem vir ter comigo, ó rei. Eu vou falar com o nosso Deus. E ele vai descobrir, esse comandante, que existe Deus em Israel, um Deus verdadeiro. E aí o rei foi acalmando mais, porque ele sabia que Eliseu era o profeta do Deus Altíssimo e que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não falha. E aí Eliseu falou assim para o seu servo: olha, virá um homem aqui o servo de Eliseu, né? Ele chamava Geazi. Virá um homem aqui me procurar. Esse homem tem lepra. E ele ficou sabendo lá na Síria que aqui em Israel há cura para a doença dele. Então, quando ele vir me procurar, eu quero que você fale para ele: você vai ir até o Rio Jordão e lá vai mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez, o Deus Altíssimo vai curar você da sua lepra. Tudo que Eliseu falou para Geazi, Geazi prestou atenção. Ele ficou atento. Por quê? Porque ele estava aprendendo, né, as coisas de Deus com Eliseu. E assim foi. Quando Geazi estava lá na casa, né, de Eliseu, quando eles percebem, olha quem chega lá. Naamã. Quando Naamã disse para ele que gostaria de conversar com Eliseu, porque o rei de Israel mandou, né, Naamã ir até Eliseu, que era o profeta ali na terra de Israel, Geazi disse assim: o meu senhor mandou te dizer que você deve ir até o Rio Jordão e lá você vai mergulhar 7 vezes. Na 7ª vez você estará curado. Gente, vocês não têm noção do tanto que Naamã ficou nervoso com aquilo. Ele disse assim: porventura eu saí lá da Síria, onde eu tenho rios limpos, de águas cristalinas, como o rio Farfar, para vir nadar nesse rio sujo. E esse homem, Eliseu, nem saiu aqui na porta. Eu pensei que ele ia colocar a mão sobre a minha cabeça, ele iria fazer uma oração e o Deus de Israel ia me curar. Agora, ao invés de ele fazer isso, ele manda eu ir nadar no rio, mergulhar no rio sujo. Lá na minha terra, os rios são mais limpos do que os rios daqui. Eu não vou fazer isso. E ele ficou muito nervoso. Só que aí, os seus soldados, oficiais que tinham ido com ele, disse assim: meu pai, Naamã, acaso isso é difícil de fazer? A sua doença é incurável. O senhor já veio de uma distância tão grande até aqui. E agora, esse profeta só disse para você: entra no rio e mergulha 7 vezes. E você não quer fazer isso? Vamos tentar, Senhor, nós já estamos aqui. E foi quando Naamã pensou: eu vou mergulhar no Rio Jordão. Naamã, ele foi até o Rio Jordão. Quando chegou lá, ele tirou a sua armadura, tirou o seu sapato e entrou no rio.
acho que estava gelada. Ele mergulhou a primeira vez, mas saiu ainda enfermo. Mergulhou a segunda vez e quando saiu ainda estava com lepra. Mergulhou a terceira vez e nada de ser curado. Mergulhou a quarta vez. Quando saiu, ainda estava doente. Eu acredito que naquela hora os seus oficiais que estavam ali ao redor devem ter pensado: que tristeza, não vai dar certo a nossa missão. E ele mergulhou a quinta vez, lá no fundo. Saiu ainda doente. Mergulhou a sexta vez. E nada de ser curado, crianças. Era a sua última vez. Mas ele decidiu, sobre a palavra do profeta Eliseu, fazer aquilo que ele havia orientado ele. E mergulhou a sétima vez. Nessa hora, todo mundo que estava ali ficou bastante tenso, bastante nervoso, porque ele demorou um pouquinho para sair. Mas quando ele saiu, ele estava curado! Olha só! O Deus de Israel havia curado Naamã e ele não tinha mais lepra. E naquele momento, Naamã viu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Era um Deus em quem ele podia confiar. E agora, quando ele saiu ali do rio, ele podia voltar para sua casa como? Curado. Ele podia voltar para sua casa sem doença nenhuma. E ele sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E a Bíblia continua dizendo que ele ficou muito triste porque ele adorava outros deuses. Ele pediu perdão a Deus e ele voltou lá em Eliseu para agradecer Eliseu. Ele queria até dar presentes para Eliseu, mas Eliseu não aceitou. Sabe por quê? Porque Deus é que curou Naamã. E quando Deus faz algo por nós, nós não podemos pedir nada em troca, né? Nós não devemos negociar nem com Deus, nem com os servos de Deus. As pessoas que servem a Deus, elas servem por amor, não por interesses próprios. Então essa história é muito linda e eu fico muito feliz de contar ela, porque ela mostra sobre o Deus em que nós servimos. Esse Deus que curou Naamã, o nosso Deus, ele pode nos curar também. Agora nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Papai do Céu para nos curar. E vamos pedir ao Papai do Céu para curar e abençoar todas as crianças. Em especial, uma criança que a nossa igreja está orando por ela, a Ana Lee. Ela está doentinha de novo, sobrinha da tia Neuza, está internada, passou por outra cirurgia. Então, a tia Gisele gostaria muito que vocês orassem comigo pela Ana Lee nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa história linda, Deus querido, que aprendemos hoje sobre Naamã. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor pode nos curar. E queremos pedir, Pai, que nesta hora, neste momento, o Senhor possa curar a Ana Lee, uma criança que está doente, uma criança que está sofrendo muito, ó Pai. Já tem 1 ano, ó Pai, que ela sofreu um acidente. Tem misericórdia da Ana Lee, Pai, e faça um milagre na vida dela hoje. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Amo vocês.